tudo. Peraí. Peraí, eu tô me achando aqui, viu, gente? Peraí. Eu vou ter que fazer isso e fazer outra vez. Vamos lá. Ó, sobre os acertos, tá, Renata? Estava falando aqui hora que eu liberei a entrada, a gente conseguiu fazer de uma tal forma que não vai precisar o aluno ficar o dia inteiro, um monte de dias sem aula, com aula, tá? Então, só está faltando acertar um acerto, é meio redundante, né? Só está faltando acertar um acerto do Rosa, tá? Para liberar o horário. Tá? Então, já foi já está programado o acerto do Manu, o acerto da Juliana, o acerto do Diego, o acerto do Márcio, o acerto do Manu, o acerto do Júlio César, tá? Só tá faltando o Rosa. O Rosa ficou de confirmar hoje. Um detalhezinho, tá? Porque o Rosa também está precisando de muita aula de acerto. Ele está precisando de 6 aulas de acerto. Né? É uma quantidade de acerto muito grande que os professores estão pedindo. Né? A Juliana pediu 4 entradas, o Diego 2, o Júlio César 4, tá? Então, assim, hoje o Rosa ficou de dar resposta, tá? De um horário que foi proposto. Ele ficou de dar resposta hoje, deve dar resposta hoje, tá? E aí a gente libera tudo de uma vez, tá bom? Então foi por isso, tá? O horário peraí, deixa eu botar para cá. O horário, o calendário, desculpa, é isso que eu estava te falando, tá? Deve liberar, o combinado é que libere. Ô David, está parecendo para mim que tem 2 pessoas na sala de espera, tá? Eu já aceitei. Aham. Tá bom. O calendário, o combinado é que se libere um dia antes. Só para a gente falar aqui rapidão, vocês viram que o que está liberado em São Paulo, a partir de outubro, está liberado para atividade extracurricular, tá? Que não é o nosso caso, todas as nossas atividades são curriculares. Está ocorrendo uma pressão aí de um grupo de pais para ver se libera ou não libera, tal. Então, vai ser liberado o calendário de outubro, e mesmo assim ele pode sofrer alguma alteração se a Prefeitura de São Paulo se render entre aspas, à pressão que estão submetendo sobre ela. Tem um grupo de pais, e a briga, gente, está entre grupo de pais, briga nesse sentido. Tem um grupo de pais que já está pedindo para aula presencial só em 2021, porque não acredita que tenha condições de ter a medida de segurança agora em 2020 sem vacina, né? E tem uma pesquisa que está em mãos da prefeitura que 75% dos pais das 2 redes, públicas e privada, né? Na média, porque na pública está um pouco maior, mas também não é muito maior, 75% dos pais são contra a volta das aulas, tá? Então, quando a gente voltou, né, em agosto, eu falei para vocês que o calendário ia ser publicado por semana, porque as coisas acabam mudando muito rápido. Então é mais fácil acertar o calendário de um mês do que ficar republicando toda hora todos os calendários, tal, porque muda toda hora, né? Toda hora vem uma novidade. E para não atrapalhar muito, na verdade a intenção é não atrapalhar, né? Porque mesmo para os professores, o calendário não é liberado. O calendário é liberado igualzinho para vocês, tá? Da mesma forma que vocês tomam contato, os professores tomam contato, tá bom? Mas, só para resumir, essa semana, gente, não tem acerto de programação nenhum, tá? Quando liberarem o horário, vocês vão ver, tá? Não tem acerto de programação nenhum. Então, plantão de matemática hoje normal, aula do Márcio na sexta-feira, 3h30,
o meu plantão, né, atendimento às 5h30, plantão do Márcio amanhã, física na quinta, né? Enfim, tudo normal, tá? Tomem como pressuposto sempre o seguinte: se não foi publicado horário novo, é porque se repete o tradicional, tá? Então não tem, Letícia. Vai começar segunda-feira que vem, tá? Vai começar segunda-feira que vem. Exatamente. E uma das razões, Letícia, é para conseguir encaixar a aula do Márcio para o Erge, né? Que a gente conseguiu, tá? Então, o calendário é uma engrenagem, sabe, gente? Mexe numa coisa, tem que mexer em um monte de outra coisa, nunca numa coisa só, tá? Então é isso, tá bom? Tá? Gente, alguma dúvida dessa parte administrativa, dessa parte burocrática, não é bem administrativa, né? Mas pedagógica de horário, alguma coisa, para a gente começar a aula? Ô, Rubão, não é nada a ver com a parte pedagógica, mas, tipo, em relação à aula. Você acha que a gente vai terminar essas folhinhas de anotação para... É porque, tipo, não foi disponibilizado ainda a outra. Você acha que a gente vai ficar nessa ainda, até o Hoje? final? Eu acho que se não acabar hoje, David, deve chegar perto de acabar. Tá? Tem uma parte aí da aula que eu não consigo, aqui nesse online, David, eu não consigo prever quanto tempo vai demorar. Entendeu? No presencial eu consigo, aqui eu não consigo prever. Esse é um dos problemas que eu estou tendo na aula aqui. Eu não consigo prever o tempo que vai demorar. Eu tenho, obviamente, todos os meus tempos de aula, mas aqui eu não consigo prever direito. Tá? Mas uma coisa eu consigo te garantir. Na próxima matéria a gente não entra hoje. Isso eu consigo te garantir. Então, você não vai precisar de outro material para anotação, não. Vai ser só isso aí mesmo. Tá bom? Beleza, Gente, valeu, Rubão. beleza? Uhum. Peraí. Então, vamos lá começar? Ó, eu estou deixando aqui, tá aparecendo aí, né, David? Sim, O o slide, bagulho? sim. Uhum. Tá. O pessoal, eu estou fechando o chat, tá? Porque aí eu não consigo, senão eu não consigo ver, tá? Bom, o pessoal, então a gente fez toda uma parte introdutória de nomenclatura, aquela coisa toda, tá? E aí, a aula, basicamente, ela é uma aula de conjugação e de emprego. Tá? Então, outra vez, existe um modelo de vestibular, aquele que a gente chama de vestibular tradicional, eu vou soltar uns nomes, tá? Que manda um troço assim, ó. Assinale a alternativa em que o verbo anômalo de segunda conjugação está incorretamente empregado na segunda pessoa do plural do presente do subjuntivo. Você viu que eu falei relativamente rápido, né? Diferente do que eu estava fazendo, que eu ia escrevendo, papapá. Então, essa questão, e é só para situar, tá? Essa questão é uma questão meramente de conjugação, tá? Meramente de conjugação. O cara pode dar uma frase e falar assim, ó, se reescrevêssemos a frase abaixo, trocando o modo indicativo pelo subjuntivo, somente uma frase estaria equivocada mantendo o número da pessoa. São questões de conjugação, tá? Ao lado das questões de conjugação, tem as questões de emprego. Emprego é o tal do literal ou não literal. A quantidade de informação inicial que o aluno tem que guardar é menor, né? Porque emprego só tem dois, literal ou não literal, tá? Agora, gente, para determinar se o emprego é literal ou não literal, vê se você gravou isso, porque isso, no final das contas que eu estou revisando agora, do ponto de vista estatístico, tá? É o mais importante para o Enem, né? E Enem hoje virou a grande prova de acesso às universidades, é a prova de interesse de todo mundo, né? Então, vê se você gravou, tá? O literal ou não literal, o emprego literal e não literal, ele, na verdade, se resume ao fato de uma comparação entre, tá? Lembra, literal e não literal, entre conjugação e emprego, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, só um minutinho, por favor. Espera aí. Para deixar a apresentação um pouco melhor. Só um minutinho, por favor. Que eu esqueci de configurar uma coisa aqui. Espera aí. Onde está? Aqui. Ficou diferente, né? Ficou maior?
Porque tem uma parte, ficou Sim. maior, né? Porque tem uma parte aí que vai ficar, que essa tabela vai diminuir e eu achei que fosse ficar muito pequena. Então, gente, voltando, tá? Conjugação não depende do contexto. Emprego sempre depende do contexto. Então, o que acontece? As questões de emprego, elas demandam interpretação de texto. Tá? Vocês sabem muito bem que uma prova modelo do Enem não tem cobrado o nome. Né? A FUVEST até cobra, mas cobra muito pouco também, ao contrário da Unifesp, enfim. Então, é sempre a velha história, né? Ah, o Enem é só interpretação de texto. Quase que é só interpretação de texto. Não é mentira. Mas é uma interpretação de texto de algumas questões sofisticadas. Né? E é aquela velha história. Se o aluno acertar uma questão difícil no Enem e errar uma fácil, tudo bem? A tal da teoria de resposta ao item vai valorizar menos a questão fácil. Né? Então, o Enem é toda uma ciência para fazer a prova. Tá? Bom, então, o que a gente aprendeu? Que para ver emprego, antes a gente tem que aprender a conjugar. Então, põe assim, ó, conjugação cai diretamente e indiretamente no vestibular. Como que conjugação cai indiretamente? Nas questões de emprego, tá? Então, não adianta a gente querer passar para o emprego sem antes aprender a conjugar verbo. Então, a gente vai agora, a partir desse minuto, né? A gente vai revisar, focar exclusivamente em conjugação, tá? A partir do momento que a gente dominar a conjugação, aí a gente consegue dar o passo para emprego. Tudo bem? Então, a partir de agora, foco total em conjugação. As nossas aulas, gente, elas estão fundadas no raciocínio, que na verdade é uma forma tradicional de estudar verbo, tá? Que é a seguinte, se precisar eu volto na apresentação, tá? Se precisar eu volto. Existem tempos verbais em português chamados de tempos primitivos. O raciocínio dessas aulas é o seguinte, a partir desses primitivos, sempre se formam derivados. Todo primitivo sempre forma quantos derivados? 3. Então, antes de guardar a norma, o aluno tem que guardar o raciocínio. Então, de cada um dos primitivos, formam-se sempre quantos derivados? 3. Quantos primitivos existem? 3. Então, de cada um dos primitivos, sempre se formam 3 derivados. Então, o raciocínio da nossa aula, ao contrário do que a intuição diz, o raciocínio das nossas aulas está fundamentado no seguinte, estudar 4 tempos verbais de uma vez só é muito mais fácil de estudar individualmente cada um deles. E pessoal, como é que eu vou falar? A ideia geral é a seguinte, estudar um de cada vez é mais fácil. Estudar 4 de uma vez só é mais difícil. Não é. Por que não é? Inclusive, conceitualmente está errado, né? Os tempos derivados dependem do primitivo. Aí eu te falei a seguinte frase, ó. Vê se você registrou. Se cair tempo derivado, você vai primeiro pensar no primitivo. Tudo bem? Então, vou repetir algo agora, colocando palavra técnica e vou repetir o quadro. Se cair para mim o imperativo negativo, Rubão, como é que vai cair isso? Ele é enunciado assim, ó, indique a alternativa em que o verbo de terceira conjugação... Então, olha lá, pessoal, o cara, na hora que falou terceira conjugação, o aluno lembrou em verbo terminado em ir. Tá? Está corretamente empregado na segunda pessoa do plural. Falou segunda pessoa do plural, você pensou em vós. Tudo bem? Está corretamente empregado no imperativo negativo. Tudo bem, meu enunciado? Então o cara cobrou um tempo derivado. Você não vai começar por aqui. Você vai começar por aqui, ó. Por quê? Porque você vai conjugar o verbo aqui, no presente do indicativo, e o que você vai fazer? Você vai ver se ele termina com a letra O. Esse é o V0 dessa aula. Se terminar com letra O, você vai seguir esse quadro sempre. Então, gente, ó, quer ver? Deixa eu só trocar um trocinho aqui, ó. Quer ver? Ó, eu pedi aqui, tá? Eu tô colocando em preto, ó. Eu pedi aqui, ó. Deixa eu só trocar por vermelho, por rosinha. Opa. Ó, eu pedi aqui, ó, o verbo, tá vendo? Eu pedi o verbo aqui, ó.
Então, eu não vou começar pelo verbo aqui. O pessoal, essa aula é muito visual, tá? Tentem o máximo possível seguir a montagem, porque você vai ter que guardar não só o quadro, mas a sequência de montagem do quadro, tá? Então, o visual vai ser muito importante. Então, vamos lá. Eu pedi o verbo aqui no imperativo negativo, ó. Quer ver? Eu vou marcar um outro, tá? Peraí, deixa eu mudar uma outra cor. Se eu pedisse o verbo aqui... Opa, não é aqui. Desculpa. Tá, acertei. Se eu pedisse o verbo aqui, ó. Tá vendo? Um rosa. Vou começar pelo rosa. Tá? Então, o que eu vou fazer? Veja bem. O vestibular está me pedindo imperativo. Tá? Negativo e afirmativo. Tá? Esses imperativos, só tem dois, né? Os imperativos são tempos derivados. Então, eu não começo direto por ele. Eu não começo direto pelo derivado. O que eu faço? Eu venho para o primitivo. O primitivo terminou com a letra O. Turma, se terminou com O, você vai seguir a tabela sempre. Você vai ver que eu vou falar muito essa frase. Se terminar com O, você vai seguir a tabela sempre. Eu já te falei os 6 verbos que não terminam com O. Você tenha calma, então, que a gente vai ver. Tudo bem? Tá? E só tem 6. Então, vamos aqui primeiro. Agora, veja uma coisa. O que eu te mostrei? Que quando você vai fazer os derivados, você pega o verbo ali que termina com O, o primeiro que você faz é o presente do subjuntivo. Então, olha o que eu estou te falando. O vestibular pediu imperativo, você primeiro pensou no indicativo, segundo, você pensou no subjuntivo, ou seja, você está vendo, e ó, pessoal, agora é questão de prática. Antes de pensar no imperativo, eu não pensei só no indicativo. Eu pensei antes em quem? No subjuntivo. E nesse momento era para te dar a seguinte dúvida. Se não deu, eu vou colocar. Mas cacete, o cara está pedindo indicativo. Por que eu vou pensar antes no subjuntivo? Vou responder essa pergunta já. Tudo bem? Aí o que eu te falei? Que o subjuntivo, você vai colocar aqui a palavra que na frente. Essa palavra que tem a estratégia de fazer você determinar a vogal. Aí lembra que eu te pedi? Pense em 3 verbos de primeira, 3 verbos de segunda e pense em 3 de terceira. Gente, escreve. Aí eu falei uma coisa no finalzinho da aula de sexta-feira. Em vez de te falar que eu estou correto, em vez de te conjugar, eu vou falar assim, ó, você pensou isso. Eu vou começar a contar o que você pensou. Se alguém não tiver pensado o que eu falei, levanta a mão não, me interrompe, né? Levanta a mão porque eu não vou conseguir ver aqui, tá? Interrompe a aula, fala, Rubão, não deu certo. Você tem que me avisar que não deu certo para eu te corrigir. Tudo bem? Pessoal, aí eu te falei o seguinte, quando você conjugar aqui e terminar com a letra O, grava essa frase agora. Qual o verbo que termina com a letra O aqui? Todos menos 6. Eu vou falar assim, tá? Se o vestibular cobrar um que termina em letra O, legal, nós vamos aprender agora. A chance estatística é muito grande, tá? Se o vestibular não pegar um que não termina com a letra O, vai estar na segunda parte da aula. Eu vou passar por eles, todos. Então fiquem tranquilos. Aí o que a gente aprendeu? Que quando você conjuga aqui, tem um sinal de subtração aqui, por quê? Porque você vai jogar fora a letra O. Você vai trazer esse X para cá. Então, gente, quem que é o X? Eu falo assim, é o indicativo menos O. É o trecho, tá? Aplique nos seus verbos. É importante que você esteja aplicando em verbo, tá? É importante que você esteja pensando. Não deixa de pensar nessa aula, gente. Você tem que estar pensando aqui em 9 verbos, tá? Em 9. 3 de primeira, 3 de segunda e 3 de terceira. Eu não lembro quais foram os alunos, mas todo ano aparece, óbvio. Quando eu peço, e lembra que eu pedi para você escrever aqui os 9 verbos? Sempre aparece aluno que pensa em algum verbo que não termina com a letra O aqui. É normal. É normal. Mas vocês devem... Eu não lembro quem foi, mas eu lembro que apareceu. Mas vocês devem ter percebido que é uma quantidade de aluno pequena. Tá? Então, eu escrevo X. O aluno pensa no verbo dele. Falou? Aí, o que eu te mostrei? A hora que você colocar esse X aqui, tá? O que você faz? Esse mesmo X você copia para todas. Sempre. Sempre. Essa vogalzinha O, gente, é a vogalzinha desinência de infinitivo. Ela que me indica que o verbo está no indicativo. Tá? Ou seja,
Essa vogal O não vai aparecer aqui nunca. Aqui, ou aparece a letra E, então vai fazendo mentalmente, se você não está fazendo por escrito. Lembra que eu falei que você não pode pegar cantar, vender e partir? Porque esses verbos são meus. Eu canto, tomara que eu cante. Tudo bem? Aí guarda essa frase aqui, ó. Você tem várias frases para guardar. Se você colocar E na primeira, você coloca E para todas. Cuidado que aqui vocês trocam E por A normalmente, ó. Segundo do singular e segundo do plural, naturalmente são mais difíceis, gente. É natural que você tenha dificuldade em segundo do singular, tu e vós. Por quê? Porque está usando pouco. Eu sempre falo a mesma coisa, né? Os alunos que já tiveram aula comigo, alunos da sala que são religiosos, tá? Isso depende um pouco da religião também, tem menos dificuldade com tu e vós. Por quê? Porque boa parte dos textos religiosos tradicionais são escritos em segunda pessoa. E eu nunca vi um texto religioso escrito em segunda pessoa com erro. Então a pessoa sabe meio de ouvido, tá? Agora, se não for o seu caso, também não tem problema, tá? Se não for o seu caso, segue a aula. Então, ó, gente, aí eu te falei assim, ó, subjuntivo, XE. E o X vem de onde? Indicativo menos o O. Tudo bem? Agora, a esse E, você pode somar o A. Quando que você soma o A aqui? Quando o verbo for de segunda ou de terceira conjugação. Deixa eu dar uma parada na aula. Gente, vocês estão traduzindo tudo que eu estou falando agora? Porque, veja, nenhum vestibular vai te pedir assim, em que conjugação que está o verbo? Só que você está vendo que eu preciso disso para dar aula. Então, quando eu falo assim, ó, quando que vai aparecer o A? Para verbo de segunda ou de terceira conjugação. Quando eu falei verbo de segunda e de terceira conjugação, o que tem que ter? Deixa eu colocar minha câmera, desculpa. Opa, foi. Quando eu falei verbo de segunda e terceira conjugação, o que eu falo? Verbo de segunda e de terceira. Como é que o aluno traduz? Você tem que traduzir o que eu estou falando. Como é que o aluno traduz? Verbo terminado em er ou ir. Então, todo verbo terminado em er ou ir aqui vai ter o A. Todo. Eu vendo que eu venda. Eu corro que eu corra. Eu parto que eu parta. Eu substituo que eu substitua. Eu não sei que verbo que você pensou, vou falar alguns. Aí, turma, ouçam, tá? Se eu coloquei E na primeira, o que eu fiz? E para todas. Se eu coloquei A na primeira, o que eu faço? A para todas. Cuidado, que aqui vocês trocam o E por A e o A por E. Vocês invertem. E eu vou te explicar por quê. Quando eu preencher aqui, ó. Ó, pessoal, eu vou falar muito nessa aula. Ó. Quando eu preencher aqui, a aula é visual, hein? Quando eu preencher aqui, eu vou te explicar por que aqui vocês invertem. Então, eu te falei na aula passada o seguinte. Presente subjuntivo é XE ou XA. E o X é o indicativo menos o O. Até aí, tudo bem? Agora, pessoal, o que eu quero te falar nesse momento? Na faculdade, nenhum professor faz tabela. E na faculdade se estuda conjugação verbal? Sim. Não em português, mas em latim. Em português, parte do pressuposto de que o universitário de letras sabe conjugar verbo. Isso aqui é matéria de ensino médio, não é matéria de ensino superior. Até aí, tudo bem? Então, como é que se ensina a conjugar verbo na faculdade? É com tabela? Não, é com frase. Essa tabela aqui, gente, quando ela estiver pronta, vocês vão ver que ela reflete 3 frases. Então, veja bem, no final, depois de você aprender a montar as 3, eu vou te falar 3 frases que resumem a tabela inteira. Porque pode estar criando qual a impressão no aluno? Caraca, como é muita coisa. É que, gente, vocês não aprenderam a conjugar verbo. Eu já falei na aula passada. Na escola, a gente é adestrado. E eu já falei. A gente nunca se perguntou por que a gente sempre conjugou eu, tu, ele, nós, vós, eles. Por que a gente não conjugou eles, vós, nós, ele, tu e eu? Então não fala, porra, se eu, tu, ele, nós, vós, eles já é difícil, imagina o contrário. Você entende que a gente, no final das contas, acaba sendo adestrado. Então eu vou repetir, tá? Presente subjuntivo. Ó, você tá vendo que isso aqui já vai virar uma frase, né? Ó, presente subjuntivo. XE ou XA. E o X é o indicativo menos o O. Fez sentido? Fez sentido para todo mundo?
Aí, turma, fiz o seguinte, apareceu esse vazio, ó, foi nesse ponto que a gente falou na aula passada. Apareceu esse vazio, Moses e M. Você vai guardar de tanto que eu vou falar. Vazio, S vazio, Moses e M. Te falei que isso que está em vermelho aqui, ô, turma, veja, isso aqui está em 3 cores diferentes, porque eu vou me referir a essa tabela pelas cores, tá? Isso que está em vermelho aqui, ó, chama desinência modo temporal. Modo temporal. Então, é garantido que o presente subjuntivo, ó, modo temporal. Qual modo? Subjuntivo. Qual tempo? Presente. Fechou? É garantido que o presente do subjuntivo vai ter sempre a vogal E ou A. Sempre. Sempre. Inclusive para aqueles que não terminam com O aqui. Então, eu vou começar a te mostrar, ouça agora, que tudo que não está em preto aqui, tá vendo? Que tudo que não está em preto vale para todos os verbos, inclusive para aqueles que não terminam com a letra O. Agora, veja, eu vou repetir o início da aula. O cara me pediu um imperativo negativo, o cara me pediu um imperativo afirmativo, e antes disso, quem que eu fiz inteiro? O presente do subjuntivo. Veja se você concorda com essa frase, que eu vou dizer agora, ela vai ter importância daqui a pouco. Esse X que está aqui, gente, ó, esse X que está aqui, eu vou fazer de trás para frente, tá? Esse X que está aqui veio daqui. E esse que está aqui veio daqui. Portanto, para eu achar esse X aqui, esse X, eu primeiro venho aqui e depois aqui. Até aí você concorda? Então, a partir de agora, eu vou colocar uma coisa que eu coloco na minha aula. Daqui a pouco eu vou começar a te pedir verbo. Desse jeitinho aqui, ó. Conjuga para mim o verbo correr. Aí você já pensou, segunda conjugação. No presente do subjuntivo, segunda pessoa do plural. Eu vou te dar 4 segundos, você vai ter que me falar o verbo. 4. Ou seja, eu quero que você acerte o verbo em 4 segundos no vestibular. Por que 4? Por que 4? Para você pensar aqui, 1 segundo. Para você pensar aqui, 2 segundos. Para você pensar aqui, 3. Aí o que você vai fazer? Achar o X, acrescentar o A e acrescentar IS. Então, se eu te pedir aqui o verbo correr, gente, concentra. Correr, 1, 2. Tem que estar pensando, hein, cara? Senão não adianta. 1, 2, 3, 4. Corrais. Você tem que ter vindo na tua cabeça corrais. Se não veio à tua cabeça corrais, a aula não está funcionando como precisa funcionar. Porque eu te falei, a minha expectativa não é só que você acerte. É que você acerte mais rápido que o seu concorrente. Tudo bem? Eu vou falar um verbo pensa. Um verbo pensa. Amar. Amar. 1, 2, 3, 4. Tem que ter vindo a mês. Tem que ter vindo a mês. Tomara que vós ameis os próximos. Tem que começar a rolar isso. Tem que começar a rolar. E, gente, veja bem o que eu estou fazendo. Porque se eu não falo, você não percebe. Eu estou pedindo aqui, estou te dando 4 segundos, sabe por quê? Porque eu não quero que, na verdade, você pense aqui igual você pensava na escola. Porque na escola você pensava aqui, 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 para depois falar aqui. Você não pensava. Você estava fazendo mecanizado. Eu vou repetir, tá? Para esse troço ter dado certo, eu vou fazer o último agora, tá? Você tem que colocar o verbo aqui, tá? Você tem que colocar o verbo. Você vai ver que eu vou pegar o mais difícil. Tá? Você acha a primeira, acrescente S. Tá concentrado? Eu quero o verbo manter. Eu quero o verbo manter. Vai. 1, 2, 3, 4. Você tem que ter falado mantenhais. Espero que vós mantenhais a vossa palavra. Tem que começar a dar certo. Tem que começar a dar certo. Você viu que quando eu subo para o manter, o nível já sobe de dificuldade. O último, gente.
Ah, e você tá vendo? Eu estou pedindo o segundo do plural de propósito, que é para tirar o trauma que vocês têm. Eu preciso tirar trauma nessa aula de verbo, tá? Vai, eu vou pedir outra vez um verbo aqui, tá? Aqui, ó, sempre aqui, tá? Eu vou falar o verbo no infinitivo, 1, 2, 3, 4 tem que ter vindo. Eu quero o verbo propor. 1, 2, 3, tem que ter vindo proponhais. Tem que ter vindo proponhais. Então quer dizer que a segunda pessoa do plural do presente subjuntivo do verbo propor, ó, gente, pede o medo. A segunda pessoa do plural do presente do subjuntivo do verbo propor é proponhais. Se você não acertar em 4 segundos no vestibular, se você acertar em 10 segundos, são 150% a mais do tempo que eu estou pedindo. Porque eu estou pedindo em 4. Porque eu sou usado porque eu quero que você, de fato, derrube a concorrência. Se você gastar 10 segundos para uma questão dessa, você tem consciência quanto que você vai estar na frente do seu concorrente? Você tem consciência? Porque o teu concorrente vai pegar em 5, 10 minutos isso aí. Eu vou falar uma coisa, gente. Aqui a gente faz a diferença com a concorrência. Você vai perceber que a partir do momento você vai falar, puta, tomara que caia verbo no vestibular. Você vai começar a torcer para cair porque você vai perder o medo. Posso seguir? Até aqui, porque, gente, até agora eu revisei e apliquei. Agora eu vou seguir. Tudo bem? Ô, Rubão, Pode falar. eu fico com dúvida na vogal temática desse verbo, no propor, tipo, por não ter nenhuma das três terminações, eu fico com dúvida se é eu ou a. Tá um pouco, deixa eu aumentar meu volume, David. Desculpa, meu volume estava Tá. baixo. Fala, David, desculpa, não ouvi. Na hora de, tipo, verificar a vogal temática, eu tive dificuldade nesse verbo, porque, tipo, não é nenhuma das três conjugações ali. Aí eu me perdi um pouquinho. O propor a gente aprendeu, né, David? Ele é de segunda conjugação. Todos os verbos terminados em por são derivados do verbo por. Ó, proponha. Ó, conjuga aqui, David. Ó, eu proponho. Eu proponho. Terminou em ó. Joga ó fora, fica com o resto. A esse resto você vai acrescentar eu a. Faz de ouvido, David. Tomara que eu proponha ou tomara que eu proponha? Eu tô querendo que você faça de ouvido, David. Porque, David, eu podia fazer mais uma coisa para decorar. Deixa eu achar. Mas eu não quero. Ó, David. Sabe o que eu posso falar? Deixa eu só pegar aqui, ó. Sabe o que eu posso falar, David? Verbo de primeira conjugação, aqui no subjuntivo, sempre tem E. Verbo de segunda conjugação e verbo de terceira conjugação, aqui no subjuntivo, David, sempre tem A. Tá vendo? É uma outra forma, ó. É uma outra forma. Só que eu estou tentando, com esse que na frente, eu estou tentando evitar que vocês decorem mais uma coisa. Tá? A vira E, ó. No primário, eu não sei se vocês sabem, tá, gente? O primeiro lugar, o primeiro ponto da escola tradicional onde você tem que tomar contato com o verbo é na antiga sétima série, o que hoje seria o 8º ano. Quantos anos o nego tem quando está na sétima série? 13? Por aí, né? Acho que 13 anos, sei lá. Quer dizer, esse é o ponto. Então tem professor que fala assim, ó, o A vira E e I vira um A. É isso. Propor é segunda, vai ter A. Repartir é de terceira, vai ter A. Amar é de primeira, vai ter E. Tá? Eu tentei colocar assim para você ver, tá, David? Tudo bem? Letícia, você levantou a mão? Sim, Rubão, mas eu acho que a dúvida foi esclarecida, porque era parecida com a do David sobre a vogal temática. Então, a vogal temática, só uma coisa, tá, gente? Vocês estão falando, eu estou deixando, mas eu vou corrigir. Isso aqui não é vogal temática, hein? Isso aqui é desinência, tá? Isso não é vogal temática, tá? Esse E e esse A aqui não são vogal temática. É desinência a modo temporal. E o que está em verde é desinência número pessoal, tá? Vogal temática, gente, é que, como o David falou e a Letícia repetiu, deixa eu, ó, vogal temática, opa, é só no infinitivo, tá, gente? Ó,
Isso aqui é vogal temática, tá? Então, não vai me falar que a vogal temática, ó, peraí, que a vogal temática do cantar é o E. Não, a vogal temática do cantar é o A. Esse E aqui é desinência mototemporal. Letícia, para a prova da UERJ, que é um pouco mais específica, não sei se mais alguém vai prestar, né? Essa distinção entre vogal temática e desinência é importante. Gente, para Enem, FUVEST, para os vestibulares de São Paulo aqui, isso não é importante o nome. Por isso que eu não estou insistindo muito, tá? Mas vogal temática é só quando você coloca o verbo no infinitivo. Para que serve a vogal temática? Para mostrar se o verbo é de primeira conjugação, se o verbo é de segunda conjugação ou se o verbo é de terceira conjugação. Tá? É para isso que serve vogal temática. Tá? Esse E e esse A aqui, ó, não são esse E e esse A. Porque, ó, cantar. Cantar é um verbo de primeira conjugação. Ficou com M aqui, né? Peraí. Cantar é um verbo de primeira conjugação. Aqui ficou cante. Rubão, então muda a vogal temática? Não. Esse aqui é a desinência modo temporal de presente do subjuntivo. É assim que a gente fala, gente. Ó. É a desinência modo temporal de presente do subjuntivo. Tudo bem? Ó, pessoal, eu preciso saber se está tudo bem, porque agora nós vamos caminhar. Então vamos lá, vou repetir. Só mais uma coisa. Pode falar, David. É que tipo, eu perguntar não, né? Eu ia falar para você se você pudesse repetir o mecanismo para fazer rápido, sabe? Só para consolidar mesmo. Mas acho que você vai repetir, então deixa. Deixa eu falar uma coisa. Eu acabei de abrir o chat aqui. O Samuel me mandou uma mensagem privada. Gente, põe mensagem no... Sem ser no privado, pública, né? Porque como eu não consigo ficar com o chat aqui na minha cara toda hora, às vezes aparece dúvida e eu não vejo. E no privado, se eu não abrisse, eu não veria, tá? E aí o pessoal que tá aí me avisa. Ele falou, Rubão, eu vou colocar para todo mundo, tá, Samuel? Ele falou assim, Rubão, quando eu pensei em Corrais, eu estranhei muito. E para mim, Correios pareceu mais familiar. Lembra que eu falei assim, Samuel? Se você colocar E na primeira, vai com E até o final. Se você colocar na primeira, vai com A até o final. Por que eu falei isso, Samuel? E avisei. Vocês vão trocar o E pelo A aqui e o A pelo E. Só que eu só consigo explicar por que vocês fazem isso, Samuel, quando eu preencher aqui, ó. Tá? A vogal de desinência nunca muda. Não, nunca muda. Nunca muda. É assim, gente, ó. Coloquei na primeira aí para todas, A na primeira, A para todas. Nunca muda a desinência. Tá? A desinência modo temporal nunca muda. Beleza? Não deixem de fazer as dúvidas, tá? Não deixem. Falou, Samuel. Pessoal, vou fechar aqui o chat, tá? Bom, vou lá. Ó, vou repetir uma coisa. O cara me pediu imperativo negativo e o que eu fiz? Eu fiz primeiro o indicativo, depois a primeira do presente subjuntivo e depois eu acrescentei essa. Então, veja. Presente do subjuntivo. Se você virar para mim e perguntar assim, Rubão, como é que conjuga o presente subjuntivo do verbo? A hora que você for me falar o verbo, eu vou te cortar. Eu nem vou deixar você completar a sua frase. Porque eu vou te falar assim, ó. É XE ou XA, mais vazio, S vazio, Moses e M. Com essa frase, gente, XE ou XA, mais vazio, S vazio, Moses e M, qual o verbo que eu conjuguei da língua portuguesa? Todos menos 6. Então você precisa começar a se convencer de que não tem o presente subjuntivo do verbo Y. Esse é um erro que os professores de colégio põem na cabeça de vocês. Eles fazem vocês acreditarem que o presente subjuntivo muda conforme muda o verbo. Não muda. Não muda. O que muda é só o X. E é natural que mude só o X, porque mudou o verbo. Se só existisse verbo regular em português, sabe o que eu falaria? Que o X é o radical. Mas não é verdade, porque o radical de ouvir vai até o V. Só que o verbo ouvir aqui é o ouço. Então esse X para ouvir não é o radical. Você está vendo? Se só existisse verbo regular, eu falaria, ó, gente, o X é o radical. Mas não posso falar, porque é mentira. E qual que é o nome desse X, Rubão? Não tem nome. Não tem nome. Não tem nome. Você está ouvindo? Não tem nome. Esse X não tem nome. Rubão, do verbo ouvir, ouço,
Não é o radical? Não. O radical é ouve. Vocês estão me entendendo, gente? Você vê, se eu estivesse fazendo aula na lousa, eu estaria escrevendo. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Tá? Então, esse X não tem nome. O que está em vermelho e verde tem nome. E o que está vermelho e verde, ou seja, falar diferente, as desinências. Para qual verbo que muda? Para qual verbo que muda? Nenhum, nem para aqueles que não terminam com O. Nem para aqueles que não terminam com O. Para aqueles verbos que não terminam com O, por óbvio aqui não vai ter o X. Porque o X é o indicativo menos o O, se não termina em O. Então, para os verbos que não terminam em O, gente, a alteração vai estar nesse X. Vocês estão conseguindo começar a compreender agora? Então, não existe essa pergunta. Qual que é o presente de subjuntivo do verbo? Foda-se o verbo, foda-se. É sempre a mesma coisa. Até legal? Vou repetir, vou avançar, tá? O cara me pediu o imperativo, eu não consegui pensar no imperativo ainda. Eu pensei antes em quem? No presente subjuntivo. Por quê? Porque os dois imperativos, ouçam essa frase, os dois imperativos, exceto tu e o vós do afirmativo, são sempre iguais ao presente do subjuntivo. Isso aqui é uma segunda frase, gente. Eu vou repetir. Os dois imperativos, os dois, só tem dois, por isso que está os dois, exceto tu e vós do afirmativo, são sempre iguais ao presente do subjuntivo. David, agora vai dar 4 segundos, porque aqui estava tendo um de lambuja. Então, quando eu te pedi o verbo aqui, David, ó, te pedi o verbo aqui, o que o aluno fez? 1, 2, 3, 4 falou. Por quê? Porque é igual. Quer ver? É igual. Peraí, eu preciso tirar esse vermelho daqui, né? Peraí, senão vai aparecer. Pronto. É igual, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente. Pra vocês, ó, tá vendo? Não estou escondendo nada aqui, ó. Tá vendo? Então, quando que isso aqui é igual? Ouçam. Quando que isso aqui é igual? Quando? Sempre. Para qual verbo? Todos. Quando eu falo todos, eu estou incluindo os que não terminam com a letra O. Então, não dá para você fazer essa aula sem saber a sequência dessas flechas. Agora, gente, fique tranquilo. O aluno fala, caralho, Rubão, vou ter que decorar a sequência dessas flechas? Não. Isso é tradução de uma frase. Ó, presta atenção, tá? Eu vou traduzir todas essas flechas pequenas em preto. Como é que se formam os dois imperativos, exceto tu e vós do afirmativo? Ouçam, olha para a luz, gente. Os dois imperativos, exceto tu e vós do afirmativo, são sempre iguais ao presente do subjuntivo. Eu vou te dar uma ordem, vou te dar 4 segundos, tá? Eu vou fazer a frase no infinitivo e vou te dar 4 segundos. Não fazer bagunça na aula. A frase vai ser essa. Não fazer bagunça na aula. Tem um não, é imperativo. Eu não falei a pessoa. Tem um não. Eu estou te mandando não fazer bagunça. Se eu estou te mandando, imperativo é ordem, né, gente? Se eu estou te mandando não fazer bagunça, tá? É imperativo negativo. O que você tem que ter pensado? Todo imperativo negativo é igual ao presente subjuntivo. Só que para fazer o presente subjuntivo, eu preciso achar o X. Aí o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar EOA. Doca despertou. Eu vou acrescentar EOA. Só que, pessoal, a hora que eu coloquei fazer, o que na tua cabeça já tem que ter vindo? Pô, é A. Fazer é A. Aí, a hora que eu pedir a pessoa, o que você acrescenta? O que está em verde. Então, se eu te pedir o verbo fazer, aqui, ó, não fazer bagunça durante a aula. Na segunda pessoa do plural do imperativo negativo, aqui, ó, vai. 1, 2, 3, falei, não façais. Não façais bagunça durante a aula. Eu vou mandar você não conversar. Eu vou mandar você não conversar.
Eu vou mandar você, ó. Você é terceira do singular. 1, 2, 3, 4, não converse durante a aula. Olha para cá, gente. Eu vou te mandar fazer a lição. Eu vou te mandar fazer. Agora, imperativo afirmativo. Eu vou te mandar fazer. O que eu falo? Faça a lição. Eu vou repetir uma frase, você vai ver a importância dela daqui a pouco, tá? Olha a minha frase. Os dois imperativos, exceto o tu e o vós do afirmativo, deixa eu ver a hora, pessoal. Deixa eu acompanhar aqui com a hora. Vixe, já? Os dois imperativos, exceto o tu e o vós do afirmativo, são iguais ao presente do subjuntivo. E o presente subjuntivo, de onde que veio? Do presente do indicativo. Então, você está percebendo uma coisa? Que eu fiz tudo isso aqui, ó, só com a primeira pessoa do indicativo. Eu não precisei fazer o resto, tá? Eu até agora não precisei fazer o resto. Vocês estão notando, gente? Agora, essas duas, olha de onde vem a flecha. Era para ter entrado uma flecha. Entrou. Olha de onde que vem a flecha. Presta atenção que eu vou falar uma coisa. Ouve, tá? Aí eu vou te fazer uma pergunta e você fala o nome, tá? De onde que vieram todas essas flechas em preto? Todas. Tem 5, 6, 7, 8, 9 flechas em preto. Em última análise, de onde que elas vieram? Daqui, ó. Certo ou não? Eu queria que alguém me falasse o que é verbo defectivo. Eu queria que alguém me falasse o que é verbo defectivo. Vai, você tem que ter guardado. O que é verbo defectivo? Fala com as suas palavras. É aquele que não tem uma conjugação em uma pessoa do gramatical, né? Do presente do indicativo. Vamos falar diferente, David? É aquele verbo que não tem pelo menos uma. Por quê? Ouçam, tá, gente? Existem dois tipos de defectivos. Eles têm uma única coisa em comum. Os dois tipos de defectivos que existem nunca têm a primeira pessoa do presente do indicativo. Nunca tem. Existem alguns defectivos que vão ter essas 5 aqui, ó. Vou falar já já. Existem outros defectivos que só tem essas 2. Vou falar já já. Você fica tranquilo que eu vou falar. Agora presta atenção. Presta bem atenção. De onde que vieram todas essas flechas que estão em preto? Todas. Daqui, ó. Portanto, se o verbo for defectivo no presente do indicativo, tudo que está com flecha preta nessa tabela não existe. É por isso que não existe a frase tomara que se exploda. É uma frase com marca de oralidade. Por que não tem a frase tomara que se exploda, gente? Porque não tem a frase eu explodo. E por que não tem a frase eu explodo? Porque o verbo explodir é defectivo, no presente. Então você precisa guardar o seguinte. Eu acho bom você anotar isso que eu estou falando, tá? Era para ser uma conclusão lógica, né? Olha para a lousa, gente, por favor. Olha todo mundo para cá. Era para ser uma conclusão lógica, né? Porque se esse x é o indicativo menos o O, se não tem aqui, não tem o x. Se não tem o x, eu não trago nada para cá. Se eu não trouxe nada para cá, eu não trago nada para cá. Se não tem nada disso, não tem nada disso. Era para ser óbvio. Era para ser óbvio, mas eu sei que a obviedade se perde em verbo. Então, se o verbo for defectivo na primeira do indicativo, tudo que está com flecha preta não existe. Ouça agora, tá? Essas flechas em laranja pode ou não existir. Pode ou não? Por quê? Porque vai depender se o verbo é conjugado aqui ou não, ó. Vai depender. Eu já vou falar já. Então, gente, vamos na regra geral. Se o verbo for defectivo na primeira, conjuga aqui para mim o verbo submergir. Eu submerjo. Não é eu submerjo. Eu submirjo. Muito menos eu submirjo. Você percebe que submirjo dá cacofonia? Com eu mijo? Você percebe? Então, se não tem eu submerjo, olha para a lousa, gente.
Não tem como fazer a frase no imperativo negativo também. Por que não tem como fazer a frase no imperativo negativo? Porque não vai ter o presente subjuntivo. Ô Rubão, então, na verdade, o imperativo negativo é derivado do presente subjuntivo? Não é verdade. Não é verdade. Ele é derivado daqui, ó. Eu podia ter começado a explicar esse quadro por aqui, ó, pelo imperativo negativo. Não teria o menor problema. Não é verdade, tá, gente? Por que a gente começa pelo subjuntivo? Porque com esse que aqui, ajuda o aluno a descobrir a desinência. Você viu que aqui não tem flecha? Você viu que aqui não tem flecha? Porque não tem cabimento você dar ordem para você mesmo. Agora, quer ver uma coisa? Quando você está em casa, no maior bode, você não está fazendo bosta nenhuma, o que é normal, aí aparece aquela pressãozinha que é a sua consciência e fala assim, meu, você precisa estudar. A tua consciência conversa com você. Você conversa com o teu inconsciente. Fala, meu, você precisa estudar, senão você não vai entrar. Aí você conversando com a tua consciência, o que você responde? Porra, mas eu tô cansado, caralho. Eu preciso descansar. Aí tua consciência vira e fala, filha da puta, deixa de ser vagabundo. Estuda, miserável. Ó, estuda, miserável. É um verbo no imperativo de terceira pessoa. Você está conversando com o teu alter ego. Você não está dando ordem para você mesmo. É alguém dando ordem para você. Você está compreendendo? Então, eu estou falando dessa situação, gente, porque tem aluno que fala, ai caralho, por que não tem verbo de primeira pessoa no imperativo? Porque você não precisa dar ordem para você mesmo, cacete. Você vai lá e faz, porra. Aí eu preciso me mandar escrever. Se eu não me mando escrever, eu não me escrevo. Você é doente, pô. Você tem um problema médico fudido. Procura ajuda médica, não de língua. Tá bom, gente? Então não existe imperativo de primeira. Agora presta atenção que eu vou falar, tá? Eu tô sempre assim, ó. Eu repito e dou um passo. Eu repito e dou um passo. De onde que veio todos os imperativos, gente? Estão olhando? De onde que vieram todos os imperativos, exceto tu e vós o afirmativo? De onde que vieram? Da primeira do presente do indicativo. Se não tiver a primeira do presente do indicativo, tudo que está em preto não veio. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu faço essa aula na lousa, eu sempre peço para o aluno anotar isso aqui de cores diferentes, do jeito que está aqui, ó. Porque eu vou te falar o seguinte, ó. Tudo que tiver em preto aqui, tudo que tiver em preto é variável. Pode mudar. Mas o que não tiver em preto é fixo. O que não tiver em preto é fixo. Por que o que está em preto é variável? Porque nem todo verbo é conjugado aqui. Está compreendendo? Vocês estão entendendo, gente? Por que se o vestibular pedir aqui, ó, eu estou falando aqui para não ficar sobrecarregando sua cabeça com nome, senão ela fica muito pesada, tá? Você está começando a entender que se o vestibular pedir aqui, você sempre vai ter que vir aqui primeiro? Sempre vai ter que vir aqui primeiro. Não vai ter jeito. Então eu vou repetir. Se o verbo cobrar imperativo negativo e você não vier por aqui, você não começar pelo indicativo, você vai errar a porcaria da questão. E você não vai errar porque você não sabe. Você vai errar porque você não tem método de resolução. É diferente, gente. Eu estou te dando junto com a teoria um método. Vou repetir caminho, tá? De onde que vieram todos os imperativos, exceto tu e o vós o afirmativo? Do presente subjuntivo. E eles são iguaizinhos ao presente subjuntivo, como você pode observar. Os dois imperativos, tu e vós, de onde que eles vêm? Do indicativo. Só que você vai pegar o verbo no indicativo, tá olhando? Você vai pegar o verbo no indicativo e você vai copiar aqui. Só que quando você for copiar aqui, o que você faz? Você tira o S. Tem aluno que conclui o seguinte, Rubão, então aqui sempre vai terminar em S? Lógico, né, caralho? Ué, então vai ser igual. Não, né, ô? Você tá vendo que aqui tem S, e aqui o S está antecedido de I? Isso aqui não é desinência, número pessoal? Gente, eu vou falar um trem, se não cair a ficha, me interrompe. Que número em pessoa é isso? Segundo do plural. E aqui? Segundo do plural. E aqui? Segundo do plural. Então, a linha
Tá vendo? Não muda número e pessoa, muda o modo, muda o tempo. Então, o que está em verde está repetido aqui, ó. Aqui, ó. O que está em verde está repetido aqui, ó. Está repetido aqui, ó. E também vai estar repetido aqui, ó. Aqui, ó. Então, as desinências vazio, S vazio, Moses e M, olha como elas aparecem. Por quê? Porque tudo isso aqui é de segunda pessoa do singular. Tudo isso aqui é de primeira pessoa do plural. Agora, nota uma coisa na minha lousa aqui, ó. Você está vendo que aqui está EA, mas aqui está AE? Eu corro, tu corres. Eu corro, tu corres. Ele corre, nós corremos, vós correis. Tomara que vós corrais. Samuel, eu só estou conseguindo explicar a tua dúvida agora. Sabe por que você imaginou que aqui é correis, Samuel? Porque aqui é correis, ó. Mas aqui vira corrais. Por que muda? Que senão fica igual. Amo, amas, ame. Ó, amo, amas, ame. Ama, ame. Amamos, amemos. Amais, ameis. Amam, amem. Você está entendendo? Você está vendo que aqui está EA, aqui está AE? Então, canto, cantas, canta, cantemos, cantar. Desculpa, gente. Meu WhatsApp fez barulho, eu me desconcentrei, ó. Cantamos, cantais, cantam. Cantais, canteis. Cantamos, cantemos. Ponho, ponho. Pões, ponha. Põe, ponha. Pomos, nós pomos, ponhamos. Eu vou falar uma coisa, preciso ouvir a turma e vou continuar. Você está vendo como ficou aqui o verbo? Eu corro, tu corres. Como é que fica aqui? Eu vou escrever, tá, gente? Peraí, deixa eu pegar o texto aqui. Vai me dar um pouco de trabalho, mas paciência. Eu vou colocar aqui, tá? Senão vai ficar, ó. Corres. Peraí. Acho que vai dar, deixa eu ver. Corres. Vamos do zero, vai. Acho que vai. Eu não sei se vai dar certo isso aqui, tá? Então, ó. Corro. E aqui? Corra. Corres. Corre. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tá dando para entender o que eu tô fazendo aqui? Aí aqui como é que ficou? Opa. Como é que ficou aqui? Corra. Corras. Deixa eu puxar para cá. Corras. Não corras na rua. Certo ou não? Aí aqui, ó. Peraí. Aqui fica como? Corre. Corre. E aqui, como é que fica? Onde está? Aqui. Corra. Digitei lá errado ali, né? Corra. Então, presta atenção que eu vou fazer uma frase. Vocês estão visualizando isso aqui? Está todo mundo visualizando? Ó que desgraça. Aqui tem E, aqui tem A, aqui tem A, ó. O aluno mistura isso doidado. O vestibular costuma cobrar muito imperativo afirmativo de segunda pessoa. Porque um tem A, o outro tem E. O aluno erra. Presta atenção, gente. Eu virei pro cara e falei assim, ó, corra. Vou chegar à tua casa. Corra. Por quê? Opa. Porque senão vou. Porque senão vou chegar à tua casa antes de você. Eu quero que alguém me justifique por que isso aqui é uma variante popular. Eu quero que alguém me justifique por que... Não é para corrigir. Eu quero que você me fale por que é uma variante popular. O verbo está conjugado errado. Não. Por que está conjugado errado? Porque tá na segunda pessoa e, tipo,
O verbo está na terceira pessoa, David. O verbo está na terceira. Não, não, eu tava falando do tu, mas, enfim, Então, beleza. não. O que está errado então, David? Mistura de pessoas gramaticais. Tudo bem, gente? Ô, David, me fala uma coisa. Existe só... Fica quieta, Chu. Fica quieta. Para. O pequeno vai tomar uma mordida do pastor. Vai ser engolido. Ô, pessoal, existe terceira pessoa? Existe. Existe segunda pessoa? Existe. Então, se eu não tiver esse verbo corra aqui, o que eu faço? Eu troco esse tua por sua. E se eu mantiver esse tu aqui, o que eu faço? Eu troco isso por isso. Então, ouçam. Numa prova escrita, se o cara der a frase de cima e pedir para você reescrever corrigindo, se não houver contexto suficiente para você determinar a pessoa, você vai ter que fazer as duas frases. Porque a frase pode estar tanto na segunda quanto na terceira. Meu, para de... Só um pouquinho. Para de falar, caralho. Cala a sua boca, meu. Você fala muita merda. Certo ou errado, gente? Certo ou errado? Cala a sua boca. Você fala muita merda. Não seria Kali? Oi? Não seria Kali? Calma, Ana. Certo ou errado? Errado. Tá certo. Tá errado. É variante popular. Por quê? Porque cala é de segunda. Cala é de segunda. Eu calo, tu calas. Tiro S e cala. Segunda, o que eu faço? Tua. Agora, Ana e todo mundo. Pode ser cale a sua boca. Cale a sua boca. Cuidado, gente. Cuidado. Que vocês têm a tendência a fazer só uma forma e aquela forma de ouvido. Qual dessas duas está correta? As duas. Você precisa registrar isso, porque daqui a pouco eu vou fazer um verbo que não termina com O e vou pedir uma correção, e vocês vão corrigir uma coisa que não precisa. Vocês vão corrigir uma coisa que não precisa. Você não pode esquecer. Se o vestibular pedir para corrigir, você só mexe no que está errado. Então, quando houver mistura de pessoas gramaticais, entendeu? Então, olha lá. Isso aqui é vestibular agora. Vem para a caixa você também. Vem para a caixa você também. Por que essa frase está errada? Porque vem é segunda pessoa, eu venho, tu vens, tiro S, vem. Sim ou não, gente? E você é o quê? E você é o quê? Terceira. Existe frase na segunda? Existe. Existe frase na terceira? Existe. Eu queria que alguém me corrigisse essa frase. Me fala as frases corretas. Vem pra caixa, tu também? Eu não estou ouvindo, tá bem baixinho. Eu nem estou conseguindo perceber quem está falando, tá? Repete, por favor. Quem que é que está falando? A Letícia. Fala, Lê. Tá muito baixinho. Vem Fala. pra caixa, tu também? Maravilha. E a outra? Venha pra caixa, você também. Aí. Qual dessas frases é culta, gente? As duas. Ó, agora, sabe o que o vestibular fez? Presta atenção. O vestibular deu essa frase, avisou que era variante popular, pediu a culta. O aluno é prova escrita, tá? Eu não me lembro a prova que é. Não era FUVEST, eu não me lembro o vestibular que era, tá, gente? Aí sabe o que o vestibular falou? Se essas duas... Presta atenção, tá? Se essas duas frases mantêm o mesmo efeito de sentido que essa frase, efeito de sentido, que essa frase aqui mantém no comercial. Se essas duas frases mantêm o mesmo efeito de sentido. Se elas mantêm o mesmo efeito de sentido. Ô, turma, sabe o que eu preciso que você perceba, cara? Eu acho que está sendo cada vez mais importante eu falar isso para vocês ganharem confiança em vocês. Você precisa ver o nível com que você começou a aula e o nível que você está agora. Você pode não estar conseguindo fazer tudo tão rápido como eu estou falando,
Mas se você estiver acompanhando a explicação, se você não estiver acompanhando, você tem que me falar, que eu não tenho como adivinhar, mas se você estiver acompanhando, você tem que falar, caralho, eu já aprendi pra porra. Você tem que valorizar o que você está aprendendo. Mantém o mesmo efeito de sentido? Não! Não! Porque as frases adequadas à variante culta não são espontâneas. Além de não, ficou errado. Além de não manter o mesmo número de sílabas poéticas, o que inviabiliza usar a mesma melodia. Vocês lembram do comercial? Vocês lembram que essa frase aqui é cantada? Vem pra cá, você também. Tenta cantar as duas de baixo pra você ver. Tenta cantar. Canta aí, quero ver se passar vergonha. Igual eu acabei de passar. Tá sacando? Então, é normal, gente. A fala é marcada pela espontaneidade. A escrita é marcada pela artificialidade. É normal. Variantes linguísticas. Porra, meu. Você entendeu a importância da aula de variantes agora? Você está entendendo a importância da aula de variantes? Você está entendendo por que eu falei muito de preconceito linguístico? Então, turma, nego a vida inteira cantou essa frase aqui, a vida inteira. Ouviu o comercial. Teve cara que foi pegar os R$600 que a Caixa deu, não foi? Sem precisar, uns picareta aí. Foram pegar o auxílio emergencial. 30 mil candidatos a vereador no Brasil. 30 mil pegaram a assistência de R$600. Quando vocês forem votar, pelo amor de Deus, pesquisem quem vocês vão votar. A minha aula não tem essa conotação, mas eu sou professor. Pesquisem quem você vai votar. Tem 30 mil candidatos a vereador no Brasil, cara, que pegaram essa porra desse auxílio emergencial. Que não precisam da bosta dos R$600. E o problema é, o cara é picareta duas vezes, né? Porque ele não precisa e pega, é desonesto, e aí o que ele faz? Tira de quem precisa. 7 mil militares da ativa pegaram R$600. 7 mil militares. Nenhum devolveu. Nenhum devolveu. Então, gente, só um pouquinho, tá, Isa? A vida inteira o cara falou, vem pra Caixa, você também, pá, legal. Aí, de repente, gente, o cara ouve alguém falando menos. Então, a mesma pessoa que fala, vem pra Caixa, você também, ouve alguém falando menos e fala, nossa, que burro. Vocês entenderam por que tem aluno preconceituoso que não faz pergunta em aula? Vocês entenderam? Porque ele tem medo de falar errado, porque se ele falar errado, alguém vai perceber o erro dele, e aí ele não vai poder mais tirar sarro de alguém. A esquizofrenia é muito forte. Tá? Só um minutinho, tá, Isa? Então, gente, a aula de variantes é importante pra caramba para esse segundo semestre. É o grande tema do segundo semestre. Só que precisa de uma boa base. Então, eu queria repetir uma coisa, tá? Se o cara der mistura de pessoas gramaticais e não houver contexto suficiente, e aqui não há contexto suficiente para saber se é segunda ou terceira. Você tá entendendo? Aí não tem jeito, pô. Agora, gente, vem pra Caixa, você também. Qual que é a marca de segunda ou de terceira? Nenhuma. Você tem que colocar as duas. Falou? Dúvidas? Porque eu acabei de encerrar um bloco. Rubens, Fala, Isa. o pra, eu posso dizer que é uma variante culta ou eu teria que colocar para? Ó, Isa, é assim. A frase na variante culta escrita, formal, aí a gente muda de nível. Formal é assim. Esse pra é perfeitamente culto, porém informal. Agora, assim, Isa, tá vendo que eu pus acento? Não existe. Aí não, nem culto é. Então, aí que é a importância da gente saber que formal e informal não tem a ver com certo ou errado. Eu tenho uma frase culta,
porém informal. Beleza. Para a redação, a gente sabe que essa frase não está boa. Porque para a redação, dissertação, né, gente? Não basta ser culto. Tem que ser culto formal. Então, ó, simplificadamente, tá, turma? Culto é certo ou errado. Ó, variante popular, é que a gente não usa mais a expressão certo ou errado, tá? Isso aqui tá errado. Isso aqui tá certo. Isso aqui tá certo. Isso tá certo e informal. Aí se eu fizer assim, Isaac, quer ver? Ó, só para não ter dúvida, tá? Ó. Isso tá certo, só que agora o quê? Formal. Tá bom? Se o vestibular pediu para fazer... Lembra que são variantes diferentes, né? Tá? Se o vestibular pediu para fazer a adequação da popular para culta, você mantém o nível de formalidade que ele te deu na frase. Você mantém o nível de formalidade. Tá bom? Tá Gente, bom. posso apagar isso aqui? Tem mais alguma dúvida? Bom, Fala, David. eu ainda não entendi muito bem por que que eu tenho que corrigir para as duas. Porque, tipo, eu não estaria trocando o sujeito, aí Mas cadê o lembra que sujeito? Cadê o não sujeito? seria o você? Ah, não, Então. né? Justo. Né? Não é. Tudo bem? Beleza, gente? Eu vou apagar isso aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui. Bom, turma, quanto tempo eu tenho aí? 10 min. Ó. Então, nesse ponto da aula, ouçam, tá? O que a gente aprendeu a conjugar? Todos os verbos que terminam com a letra O aqui. Todos, sem exceção. Minha sugestão. Ó, agora vai depender do comprometimento que você tiver com a sua vaga, tá? Minha sugestão. Pegue essa tabela e faça essa tabela. Um verbo de primeira conjugação, escreva um verbo de primeira completo. Escreva. Visualize. Vai marcando com vermelho, com maiúsculo A, E. Faz completo um verbo de segunda e faz completo um verbo de terceira. Turma, vocês me ouçam, por favor? Me ouçam? Frase 1. Frase 1. Como é que se forma o presente subjuntivo? XE ou XA, mais vazio, S vazio, Moses e M. E o X é um indicativo menos o O. Traduziu ou não traduziu tudo isso aqui que eu falei? Na faculdade a gente estuda desse jeito que eu estou te falando, tá? Ó. O que a gente fez? A gente transformou essa frase em tabela. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu preciso falar, tá? Essa tabela aqui, gente, foi construída por um grupo de professores, tá? Ali por volta de 1992, 93, quando eu estava no ângulo ainda, tá? Um grupo de 4, 5 professores, a gente estava injuriado porque os alunos viviam enchendo o saco que não sabiam fazer questão de verbo. E a gente se colocou como desafio, esse grupo de professores, ensinar os alunos verbo. Aí sabe o que a gente fez? A gente criou, eu modestamente, com humildade eu falo, eu faço parte da gênese da criação disso aqui. Se você viu isso aqui com outro professor, diferente de mim, de mais outros 3, que eu não vou falar o nome por ética, tá? Mas se você para e pensa, isso aqui foi criado em 90 e pouco, 92. Se você teve aula com um cara cuja idade não permitiu que ele tivesse dando aula em 90 e 92, ele copiou o que a gente inventou. Simplesmente isso. Ele copiou. E não tem problema. O problema é falar que é dele. Primeira frase. Presente subjuntivo. XE ou XA mais vazio, S vazio, Moses e M, e o X é indicativo menos o O. Fiz toda essa coluna. Os dois imperativos, exceto tu e o vós, o afirmativo. Segunda frase. Igual ao presente subjuntivo. E o imperativo do tu e do vós? O imperativo afirmativo do tu e do vós? Indicativo menos o S. Sacou? Eu vou fazer um verbo aqui, tá? Pera aí, ó. Ó, então vamos aqui, pera aí, cadê? Tá aqui. Ó. Turma, vou fazer aqui, tá?
Você me ajuda, por favor? Vou fazer 2, tá? Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais. Certo? Agora, o que eu faço aqui? Vou tirar o S. Amai. Alguém me ajuda, por favor? E, por favor, é ignorância da minha parte, tá? Não estou desenhando, não. Existe uma frase bíblica, não sei se é bíblica, religiosa, que fala alguma coisa assim, né? Amai a Deus sobre todas as outras coisas. Não tem uma frase que é mais ou menos assim? Amai a Deus sobre todas as outras coisas. Tá? Eu não sei se é assim. E se for, gente, fiquem à vontade para me corrigir, tá? Ah, o primeiro mandamento? Nossa, desculpa. Olha como a minha... Desculpa. Olha como a minha ignorância é grande. Obrigado, Gi. Tá? Quando tem, então, amai a Deus sobre todas as outras coisas, é o verbo amar no imperativo afirmativo. Aí, amar aqui, vai ficar aqui, ó. Ameis. E aqui que fica? Não ameis a quem não merece. Ó, tô fazendo uma frase, tá? Amai a Deus sobre todas as outras coisas. Não ameis, sei lá, não ameis quem não merece. Você tem que treinar isso aqui. Porque, gente, a minha parte já foi. A minha parte, Rubão, já foi. Qual que era a minha parte? Te ensinar. A sua parte agora é treinar. Põe o verbo pôr aqui, ó. O verbo pôr vai dar... Deixa eu tirar aqui, ó. O verbo... fica feio, né, quando eu tiro aqui, ó. O verbo pôr vai te dar dificuldade, porque aqui é pomos. Aqui, ó, é ponhamos. Aqui é ponhamos. Por que aqui é ponhamos, gente? Porque aqui é ponhamos. E aqui, o que é? Não ponhamos. Então, ó, não ponhamos a mão aí. Ó, eu estou mandando vocês não porem a mão. Não ponhamos a mão aí. Ponhamos a mão aqui. Rubão, peraí, onde que tá? Não tem que ser ponha a mão? Não tem que ser põe a mão? Não. Pode ser, porque tanto pode ser põe a mão, como pode ser põe a mão. Põe na segunda, põe na terceira. Ó, gente, põe a tua mão aqui. Põe a tua mão aqui. Ponha a sua mão aqui. Vocês estão entendendo? As duas frases estão corretas. Põe a tua mão. E tem o mesmo sentido, hein? Esta é a merda do você, tá vendo? Essa é a merda do você. Tem o mesmo sentido. Porque aqui, quem que eu estou imaginando, gente? Quem que eu estou imaginando aqui? O interlocutor. É tu. Quem que é o interlocutor aqui? Opa. Quem que é o interlocutor aqui? Opa. Quem que é o interlocutor? É você. Está mudando a pessoa, mas não está mudando o sentido. Eu tinha te falado que você é um problema sério na sua vida. A frase semanticamente é idêntica, gramaticalmente não. Foi? Beleza? Deixa eu apagar tudo. Ó, David, te falei que não puseram porque nós vamos terminar essa tabela provavelmente amanhã. Turma, vou voltar aqui. O que a gente aprendeu nesse ponto? Todos os verbos que não terminam com a letra O. O que a gente vai começar a fazer agora? A gente vai começar a pegar os verbos que não terminam com a letra O. Eu vou pegar um deles, tá? Eu vou pegar o haver de propósito. A tabela vai ficar preenchida com haver. Você reparou que eu já fiz uma coisa? Você reparou que eu já deixei todas as flechas? Então, o que eu estou te contando? Para os verbos que não terminam com a letra O, a sequência de montagem é a mesma. Você está entendendo? A sequência de montagem é a mesma. Portanto, ouçam, gente. Se cair imperativo afirmativo de terceira do singular do verbo haver... Vocês estão ouvindo o galo cantar? Vocês estão ouvindo o galo cantar? Meu vizinho tem, ele cria os galos, tá? Os galos cantam. Aqui nós moramos nós é do interior raiz.
Ó, o Galo tá cantando pra caralho. Ó, então, gente, a sequência é a mesma. Você tem que guardar essa frase. Presente subjuntivo. XE, XA, vazio, S vazio, mosisieme, X indicativo menos O. Opa, olha pra cá. David, levanta a cabeça. Não terminou em O. Não terminou em O. Não terminou. Mas isso aqui é igual, isso aqui é igual. Ó, eu vou fazer porque vai dar tempo, tá? Se for para você guardar alguma coisa nessa tabela, você vai guardar aqui e aqui. O verbo haver, eu hei, tomara que haja. Você já viu o vazio aqui? Então o que eu faço? Olha lá, ó. Tá vendo que o vazio, esse vazio, mosisiane manteve? Você tá vendo a vogal A aqui do verbo haver, ó? Tá vendo, gente? O verbo haver, o que mudou? Esse H. Não tá vendo? Então você tem que se convencer de uma coisa, tá? Que quando você achar a primeira do subjuntivo, acrescentou vazio, esse vazio, mosisiane. Eu vou repetir pela última vez, tá? Se você nunca tinha ouvido na sua vida isso que eu estou falando, vazio, esse vazio, mosisieme, você nunca teve aula de conjugação verbal. Você teve aula de adestramento. É outra coisa. Te adestraram como se adestra um cachorro. Desculpa falar desse jeito. E não estou te culpando, você sabe muito bem disso. Mas no final das contas é isso. Aí, turma, eu vou deixar só um gancho para a aula que vem, tá? Olha lá, pronto? Então, você já ouviu essa frase aqui? Puta que pariu. Vamos escrever. Puta que pariu. Haja paciência para aguentar essa aula do Rubão. Haja paciência. Você já tinha falado isso? Você sabia que esse haja é com H? Você sabia que esse haja é o verbo haver no imperativo afirmativo de terceira do singular? Porque você está pedindo para Deus te dar paciência? Deus, me dá paciência. Pelo amor de Deus, haja paciência para aguentar esse cara. Tá vendo? É isso aí, ó. Você fala e você não sabe o que você fala. Tá vendo? E tá vendo aqui, gente, ó? Tá vendo aqui? Vai com... Opa. Bugou. Vai... Ufa da puta. Peraí que eu tô... Se perdi todo. Tá vendo aqui? Ó. Vai continuar tirando S. Vai continuar tirando S. Vocês estão vendo que eu coloquei em verde? Então olha para cá, gente. Olha para cá. Sabe o que eu vou te falar? Quando o verbo não terminar em O, muda o X e muda a terceira do plural. Quando o verbo não terminar em O, muda o X e muda a terceira do plural. Não é né? Eu, ei, tu, as, ele, a. Como é que chama verbo que tem duas formas? Como é que chama verbo? Então, Rob, como é que chama? Abundante. Abundante. Agora, presta atenção que eu vou te contar. Presta atenção. Estou terminando, tá, gente? O verbo, presta atenção, reaver é igual ao verbo haver. Depois você anota, tá? Somente nas pessoas, nas pessoas em que o haver mantém a letra V. Pronto. Então, o que eu quero? O verbo reaver é igual a haver. Somente nas pessoas em que o haver mantém a letra V. Então, eu quero que você me preencha essa tabela inteira com o verbo haver. Me preencha essa tabela inteira com o verbo haver. É isso e eu termino a aula. Vai. É isso e eu termino a aula. Vai, gente. Como é que fica? Nós reavemos, vós reaveis, certo? E reavei. O resto da tabela não tem. O resto da tabela não tem. Então, tem gente que fala assim, ó, tomara que eu reaveja, ó como o nego fala, tomara que eu reaveja o dinheiro que eu perdi. Tomara que eu reaveja. Essa frase não existe em português, cara. Porque não existe eu reei.
Não existe eu reei, logo não existe tomara que eu reaveja. Você precisa... O que é reaver, gente? Reaver é haver de volta. O que é haver? É obter. Então, reaver, ó, tomara que eu reaveja a confiança que eu tenha perdido. Não fala essa frase doidado, cacete. Lembra? Se não tem aqui a primeira, não tem todos os derivados. Alguém não entendeu? Eu vou repetir uma coisa e vou deixar algo para a tarefa de amanhã. Todos entenderam? Então, turma, peraí, deixa eu tirar aqui. Espera. Me fala uma coisa, só para registrar. Para verbos que não terminam com a letra O, olha para cá, gente, olha para cá, David. Para verbos que não terminam com a letra O, você tem que aprender a primeira do subjuntivo, acrescentar vazio, S vazio, Moses e M, e essa terceira aqui. Quantos verbos, olha lá, tá aparecendo aí? Quantos verbos na primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo não terminam com O? Quantos verbos? Do presente e do indicativo? 6. Por que esses verbos são importantes? Porque se alterar o presente do indicativo, vai alterar quem? O presente subjuntivo? Então, tua tarefa para amanhã, colocar aqui esses 6 verbos no presente do indicativo e como eles vão ficar aqui, ó. Essa é a tua tarefa. Você entendeu? Essa é a tua tarefa. Dar. Você vai me falar como ele fica aqui e aqui. Estar aqui e aqui. Vocês entenderam? Sempre na primeira pessoa. Lembra que eu falei, gente? Para os verbos que não terminam em O, as mudanças não são muitas. A mudança é no X e aqui. O resto é igual. Vocês têm que treinar, pessoal. Senão, não vai adiantar. Senão, você vai voltar para aquela zona de conforto que é falar, ai, verbo é muito difícil. Verbo em português é tudo diferente. Não é. Te fizeram acreditar que o verbo era diferente. Ó, para muitos professores, o aluno acreditar que a matéria é difícil é uma ferramenta de controle de disciplina. Tá? Pode pensar nisso. Porque a sala está uma zona, o professor vira e fala o seguinte, vou dar uma prova valendo de 0 a 10 na média. De verbo. Negada, cala a boca na hora. Isso é uma arma na mão de mau professor, que segura a disciplina pelo terror. Pode ver. Tem nego que segura a disciplina pelo terror e não pela competência da aula. Tudo bem? Beleza? Gente, parei a gravação. Onde que tá? Parei a gravação. Eu não acho onde para. Achei.